você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast. Você sabe quanto eu gosto de estar aqui. É muito especial saber que você está aí do outro lado. E eu tenho que começar pedindo para você já se inscrever, compartilhar, curtir, fazer todo aquele pacote que a gente precisa que você faça, porque eu tenho certeza que hoje vocês vão amar este programa, que vai ser muito leve e eu tenho certeza que vai sim levar uma mensagem muito bonita para o seu coração, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria. Eu sei que Deus vai te tocar. Eu tenho certeza disso, então já se inscreveu? Já compartilhou? Pronto, então eu quero te apresentar o nosso convidado especialíssimo de hoje, com muita alegria e muita gratidão também. Eu recebo o Caio, tradutor paraense, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Aí, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com a vida de vocês, com as coisas que eu já vivi, né? Com o que a gente entende da palavra de Deus. Espero que seja muito proveitoso esse tempo aqui. Caio, obrigada muito pela tua presença. Obrigado. E eu quero começar assim, a gente sempre te acompanha, muito alegre, sempre com coisas tão divertidas todos os dias, e hoje a gente vai falar de outra versão tua, né? Tu costumas falar sobre Deus, como que funciona no teu dia a dia? Sim, não tem como fugir disso, né, na minha vida. Eu costumo falar que eu sou um cristão artista, não um artista cristão. Então, coloco Deus acima de tudo, em todos os trabalhos que eu faço, onde quer que eu vá. E eu tento trazer isso na minha página, apesar de ser uma página de humor, que não seja gospel, mas eu acredito que por meio do meu trabalho, da forma com que ele é conduzido, na mensagem, e também nos valores que eu tenho de vida, eu tento atrair pessoas para irem conhecer a minha página pessoal. Que nessa página pessoal eu falo abertamente sobre cristianismo, sobre vida de igreja, a Bíblia, ser uma pessoa bíblica, um homem, uma mulher bíblica, e viver dessa forma, né, que eu acredito que é a forma mais verdadeira possível. Isso é um grande desafio hoje em dia, né? Tá tudo tão diferente. Tu sentes essa mudança e essa necessidade de mostrar esse teu lado? Eu sinto porque... Primeiro, a mudança, né? Hoje em dia as coisas estão estranhas, posso dizer assim, no mínimo. Né? Porque o que eu vejo, né? Meu ponto de vista é que o certo virou errado, o errado virou certo, as coisas estão todas de ponta cabeça. Existe uma liberdade muito grande para se fazer tudo, só que uma liberdade que eu acredito que seja perigosa, porque... falta de limite na vida, ela pode ser prejudicial para a gente, né? E eu vejo que as pessoas estão vivendo muito isso, de querer ser o que quiserem, mas também sem se regrar se isso está ferindo ou não alguém, os princípios da vida de alguém. Isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, já que a gente vive em sociedade, em comunidade, né? E sobre as dificuldades que eu tenho com isso, não só por ser um cristão fazendo humor, as dificuldades vêm dos dois lados da história, tanto de quem não é quanto de quem é, porque existe uma mente muito religiosa por trás também de quem é cristão e que vê o meu trabalho talvez com os piores olhos possíveis. Quando eu preciso frequentar algum tipo de lugar, fazer algum tipo de contato com algumas pessoas. Obviamente, eu não aceito tudo que me vem à mão, contratos, por exemplo, mas eu também não posso excluir tudo que me aparece, né? Eu tenho que ser sal e luz onde quer que a gente vá. Então, aparece cristão também criticando meu trabalho, assim como gente que não é. Sim. Por eu ser cristão. Então, tá ali no meio do tiroteio. Mas glória a Deus por isso. Tu sabes que é um desafio mesmo, assim, para mim também, assim. Que como eu te falei, né, quem está aqui pela primeira vez, eu não me apresentei, eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, eu sempre esqueço dessa parte. Bem-vindo. Mas é uma coisa que é muito comum, assim, como eu falei para o Caio antes de a gente começar a gravar, o Cristocast, ele é um programa cristão, ele não é um programa de igreja. Eu sou católica e o Caio é evangélico e eu já recebi diversos irmãos evangélicos, católicos, adventistas, assembleianos, todos pensando no que nos une muito mais do que o que nos separa.
e todos vindo aqui para dar testemunho da ação de Deus no dia a dia. Então, ainda assim, ainda que o Cristocast exista com esse conceito, eu também enfrento as críticas de um lado e de outro. Então, vai ser assim para sempre. Então é assim para sempre, e no início eu ficava um pouquinho chateada, depois eu entendi que eu tenho que dar glória a Deus por isso, né? Porque eu estou servindo da forma que Deus me orientou, estou sendo obediente, não é fácil ser obediente, né? E que a gente vai enfrentar isso mesmo de qualquer jeito, né? O que a gente precisa somos cristãos, vamos mostrar que somos. Isso mesmo. Né? Acho que a gente não tem que ser agente secreto se a gente tem isso como missão de vida, né? Exato. Se a gente tem isso como uma mensagem que salvou a nossa vida e que a gente crê que é daqui para a eternidade. Então, por que eu vou esconder o que eu acredito? Se eu acho que é bom, se eu sei que é a verdade e que pode beneficiar a vida de tanta gente, né? Isso. Então, não tem como a gente simplesmente viver uma vida dizendo que é cristão, mas está servindo só dentro de casa. Servindo não, está escondido dentro de casa, porque servir em casa também faz parte, mas está escondido ali, porque hoje em dia o que a gente vê muito é a pregação sobre o lugar secreto, né? Sobre a gente se ajoelhar e orar em casa, mas a vida do cristianismo não existe se não tiver gente. Então a gente tem que botar a vida na vida de outras pessoas por meio da mensagem que a gente carrega, né? Com certeza. E você servir com o seu talento, isso é muito importante também. Como foi que isso despertou? Ou foi mais natural para ti? Foi um pouco das duas coisas, né? Para falar disso, tem que contar um pouquinho da minha história. Sim, não tem problema? Vamos lá. Não, porque estamos aqui para isso. Tá, é o seguinte, eu sempre fui uma criança muito artística. Sempre gostei de música, de qualquer forma de arte possível. Eu sempre tive destaque nisso, posso dizer assim, na escola, por exemplo. Apesar de que ninguém nunca valorizou direito isso, né? Era só entretenimento, ali, aula de música era só para divertir a criança, aula de arte era só por isso. Mas em casa sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de atuar, de gravar vídeo com todo mundo que eu podia. Meus primos eram minhas cobaias, meus amigos depois do colégio. Então, sempre tive esse lado, músico desde criança. Só que nunca houve, não de forma impositiva ou negativa ou maldosa, sei lá qual foi a palavra para usar, nunca houve um apoio, de fato, nessa área da minha vida em termos profissionais, posso dizer assim. Porque era algo que considerava um hobby, uma brincadeira, é bonitinho tá vendo o cara fazendo aquilo e outro, mas nunca foi levado em consideração que isso poderia se tornar um dia algo que eu pudesse viver, né? Então, por causa disso e por causa da cultura da minha família, que sempre foi algo mais voltado para os estudos tradicionais, as profissões tradicionais, isso que era valorizado, né? Sim. Então, por causa desse tipo de cultura que existe na minha família e na maioria das famílias brasileiras. Sim, a maioria. Né, é normal e tudo bem. Foi a forma que a minha família, por exemplo, encontrou de sobreviver e ter o que tem hoje em dia. E eu reconheço isso, é que a consequência foi que, por eu querer me moldar para ser dessa mesma forma, eu acabei deixando de lado todo esse meu lado artístico na minha vida, né? Que eu acho que tu nem devias ter noção do quanto ele era essencial, né? Não tinha. Tanto que, para eu conseguir fugir disso, o que eu fazia? Instrumento musical, época de ensino médio, eu emprestei todos os meus instrumentos para meus amigos para eu não tocar. Era dessa forma que eu vivia, sabe? Eu saía emprestando tudo, dava um jeito de me livrar das coisas para eu não me distrair, porque eu precisava passar no vestibular, por exemplo. Sim. Ou então, né, desde a época de escola, quando eu apresentava alguma coisa mais artística, por exemplo, um trabalho, não era tão valorizado. Ou então não acreditavam que era eu que tinha feito, porque era muito novo para ter feito um negócio tão legal assim. Eu fazia boneco de biscuit, sabe? Dos meus próprios desenhos. E as crianças falavam, não é possível que foi tu que fez isso. Isso tudo eu me sentia diminuído e... Bom, já que ninguém liga, eu vou fazer o que todo mundo acha que tem que ser feito. E aí, por muitos anos, eu tentei fazer as faculdades normais. Eu fiz odonto, fiz direito, 1 ano cada um e não aguentei aquilo. Depois fiz anos de cursinho para medicina, passei, fiquei 3 anos no curso. Só que, sabe, eu acho que, tipo assim, a arte ela é quase uma maldição, posso dizer assim. Porque tu quer muito fazer aquilo, enquanto tu não faz...
fica aquela sensação horrível dentro de que, e se eu tivesse feito? Sabe? É uma coisa que fica te chamando o tempo inteiro para ali. Então, ainda que fazendo um curso que eu desejei tanto, já por muito tempo, ficava aquela sensação de que tinha algo errado, de que não era para mim, de que eu devia estar fazendo outra coisa. E se eu tivesse feito os caminhos que eu achava que deveria ter feito, como fazer vídeo, que é o que eu faço hoje em dia, criar conteúdo, né? Até que chegou um tempo, assim, no meio do curso, eu, em oração, pedi para Deus uma oportunidade de trabalhar, porque eu já estava com 20 e poucos anos e vivendo com minha mãe, sem ter dinheiro nem para sair com meus amigos, para lanchar ali num Batistão, por exemplo. Tinha que pedir tudo para ela, né? E isso me envergonhava muito já, como um homem de 20 e poucos anos, eu estar na casa da minha mãe. E aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso dar um jeito. Comecei a vender cosmético, comecei a me virar, né? Só que nada disso era suficiente. E aí eu, nessa oração, pedi para Deus um trabalho que fosse não integral, porque o curso já era integral, um trabalho que desse para eu fazer ao mesmo tempo, porque como o curso era de manhã e de tarde, à noite tinha que estudar, de madrugada também, porque todo dia tinha avaliação, tinha que ser alguma coisa mais flexível, e eu pedi que fosse com internet. E eu tenho cadernos de oração, se tu for lá em casa tem uma pilha assim de eu tenho caderno. Também caderno de oração. Então, desde 2015 eu faço isso e tá tudo anotadinho ali. E nesse dia específico, Deus me deu, assim, desde o nome, tradutor paraense, a forma que eu queria trabalhar. E eu anotei isso tudo, fiquei olhando assim, será que eu devo fazer esse negócio? Sem acreditar. E aí eu comecei a ler um livro chamado Uma Vida com Propósito, de um autor chamado Rick Warren, de capa verde. Eu tenho também, já fiz. Excelente, né? Excelente. E aí, esse livro diz um ponto ali que é para trazer luz à palavra de Deus sobre os talentos. Sim. Que a pessoa não sabe o que fazer da vida, não sabe no que ela é boa. Então, pergunta para as pessoas ao teu redor. Tenta analisar as formas com que você exerce certas atividades, se você tem facilidade em uma coisa ou outra. As pessoas vão te dizendo que você é bom. Você sabe lá no fundo, no que você é bom. E, querendo ou não, se você exerce aquele tipo de talento na sua vida, você acaba podendo colher bons frutos disso, né? Pensando primeiro de forma egoísta, assim, posso colher para mim, em primeiro lugar. E aí eu fui lendo isso desse livro e comecei a estudar mais a parábola dos talentos na Bíblia. Tem uma passagem em Romanos que também fala, acho que é Romanos 12, versículo 8, se eu não me lembro, que diz assim, aquele que tem o dom de fazer rir, então que faça rir. E lá ela vai trazendo diversos serviços que nós fomos presenteados por Deus, porque dom significa presente, né? Sim. É um gift, é um presente que Deus dá pra gente. E se a gente exerce aquilo, a gente consegue vários benefícios com isso. Não só próprios, mas servir pessoas, a gente consegue glorificar a Deus. De repente pode virar um trabalho. Às vezes, se não virar um trabalho, pode ser um hobby que te faça feliz, te faça bem. Então é importante exercer. E quando eu tive esse entendimento e me veio essa ideia nessa oração, falei, cara, eu vou arriscar. E foi. Foi uma confirmação, tu sentes, assim? Sim, com certeza. Ou tu começaste, assim, bastante inseguro? Te pergunto porque, assim, como eu te disse, eu sonhei com o Cristocast, mesmo quando eu comecei a colocar em prática, eu tinha um temor gigante. Não tem como não ter, né? Eu tinha um temor gigante, ainda tenho, assim, mas melhorou um pouquinho, mas assim, um temor de não ser, de fazer bobagem, sabe? Sim, eu sempre fico me perguntando, até hoje eu fico me perguntando, Deus, era pra fazer mesmo isso? Tá dando certo, mas era mesmo, a gente duvida, né? Só que assim, né, no tempo que eu saí do curso, por exemplo, para fazer isso, a página já estava crescendo um pouco mais, ela estava com uns 10 mil seguidores. Não, quando foi essa decisão, mais ou menos? Tem quanto tempo, mais ou menos? Eu larguei completamente ano passado. Foi mesmo? Foi ano passado. Caramba. Tem 1 ano e pouco, vai fazer 1 ano em março. E aí, só que antes de ter definido isso, que seria pro resto da minha vida, eu espero que seja, não sei como vai ser, né? Até onde Deus quiser. Em 2020, quando eu criei a página, que veio essa ideia,
Chegou no final desse ano, de 2020, eu desisti. Eu cheguei a desativar a página. Caramba. Eu fiquei sem ela até agosto de 2021. Aí, agosto de 2021 foi que eu reativei. Uma amiga minha que me incentivou, ela viu assim, a ideia, falou, meu Deus, tu tá perdendo um ouro aqui na tua mão. Porque eu já tinha feito outros vídeos que se pareciam com o que eu faço hoje em dia, mas não existia ainda o tradutor, e que viralizaram. E aí poderia ter tipo um sinal, né, de que era um caminho que poderia dar certo. E aí hoje em dia tá dando, né? Tá dando pra sobreviver. Graças a Deus. Dando pra sonhar com o futuro aí. E tu te sente mais satisfeito agora, mais preenchido? Por causa do trabalho, eu não sei dizer se sim. Porque eu tento não colocar isso como o esteio para qualquer tipo de preenchimento do meu coração, sabe? Certo. Porque isso pode acabar amanhã. Sim. Se a internet acabar, acabou. Se o Zuckerberg me cortar, acabou. Mas eu me sinto muito feliz de estar fazendo, sou muito alegre de estar fazendo esse trabalho, né? Eu penso parecido, assim, eu sempre falo, já falei em alguns programas aqui, assim, se a gente for fazer mais um programa, ou se for fazer mais 100, eu quero ter o mesmo sentimento, assim, de satisfação de estar servindo a Deus com o meu talento e que isso seja o suficiente da vontade dele, entende? Com certeza. E é muito importante quando a gente pensa em usar o que a gente tem para servir pessoas, porque, no fim das contas, se a gente faz tudo voltado para a gente, tudo se torna muito vazio, né? Eu estava lendo esses tempos um autor chamado Huckmacher, que ele escreveu um livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativa, que era quando eu estava morrendo de raiva das pessoas me criticando por fazer vídeo. Eu falei, cara, mas eu não estou fazendo nada de errado. Né? Eu não estou difamando ninguém, eu não chamo palavrão nos meus vídeos. Isso aqui eu estou glorificando a Deus, porque contemplar também é glorificar, é exercer coisas boas que Ele deixou em nós, porque somos a imagem e semelhança dele, também é glorificar a Ele. Sim. E aí, só que a maioria das pessoas não entende assim, infelizmente. E aí eu estava lendo esse livro e ele conta que em um determinado momento da história, a arte, que era sacra antes, ela foi separada. E tudo bem separado, nem tudo precisa ser sacro, nem tudo precisa ser dessa forma, né? Explicitamente religioso. Mas a arte foi jogada a religião por si só foi jogada de escanteio e tudo que se valia de religioso na arte passou a ser visto com preconceito. E aí os artistas começaram a fazer as coisas como se eles fossem monumentos de si mesmos, assim que ele fala, mais ou menos, parafraseando, né? Como se tudo fosse voltado para eles mesmos. Entendi. E aí a gente vê o quê? Um monte de gente fazendo de tudo para alcançar mais público, para trazer um novo álbum, um novo filme, algo que seja melhor do que o que fez antes, consegue, mas no fim continuam com aquele vazio enorme dentro, com uma tristeza inigualável, porque sempre o fim é em si mesmo, não em servir pessoas, não em glorificar a Deus por meio do seu trabalho, né? A palavra fala que façais tudo para a glória do Senhor, e isso ali não está à toa. Não é só porque Deus, de repente, é um cara egocêntrico que quer ser louvado por isso. Não, ele sabe o que é bom pra gente. E se a gente louvar ele, é bom, vai ser bom pra gente também. Com certeza. Né? É isso. Com certeza. Caio, assim, algo que me chama muito a atenção assim, na tua fala, né, é a segurança que tu tens. De que é importante, né, tu mostrares isso, de que tu és cristão, de que tu estás servindo com o teu talento, o quanto isso te completa, assim, de certa forma, né? Porque também, eu não sou artista, mas eu imagino que essa busca sempre de tentar algo mais, né? Chega uma hora a pessoa deve até se perder. Com certeza. Ainda mais com a internet, que a gente precisa estar dando resultado todo dia. Porque se tu pensa em arte, tu precisa de criatividade. Para a criatividade fluir, tem que estar bem mentalmente. Para estar bem mentalmente, tem que estar no mínimo descansado ou em algum tipo de segurança, de repente, na sua própria vida. Como ter o que comer, as contas estarem pagas. Sim. Só que nada disso funciona se tu não estiver trabalhando. E se tu não estiver trabalhando, o trabalho não continua. Mas para o trabalho continuar, tem que criar. Aí vira uma bola de neve que vai crescendo. Uma bola de preocupações que tende a aumentar se você não tiver a fé e a confiança no Senhor. Sim. Né? E esses tempos, por exemplo, eu estou passando por um momento de esgotamento assim, mental por causa das exigências das redes sociais, sabe? De ter que criar todo dia. Aí tu vai lá e acorda. Tem que ser algo novo todo dia. E
isso cansa. E se tu parar, na internet é assim, se tu não é visto, tu é esquecido. Sim. E se tu é esquecido, para de vir trabalhos. Então, é uma preocupação constante, né? Mas eu creio que quando o Senhor me chamou para fazer isso, ele sabia que esse dia ia chegar. Sim. E que, sei lá, quando esse tempo chegasse, eu ia precisar me ajoelhar diante dele e esperar me recuperar, esperar as coisas acontecerem sem me perder, né? De repente, uma preparação para uma nova etapa, sim, a gente também nunca sabe, né? Uhum. Tu sabes, assim, é curioso conversar sobre isso contigo, porque por conta do CristoCast, como eu te falei, a gente vai fazer 1 ano, e tem muita gente que fala assim, puxa, tu tinhas que fazer vídeo diariamente e tal, e entrar nesse loop maluco de produtor de conteúdo, né? E eu tenho uma agência. Gente, eu não posso fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso. Porque também a gente tem que saber o nosso limite. Tem. Né? Eu sei que eu não dou conta. E eu tenho uma filha também, de 10 anos, que eu ainda, por opção, escolho dedicar bastante tempo a ela. Isso é maravilhoso. E eu sei que se eu der esse passo a mais aqui, de estar fazendo conteúdo todo dia, essa exigência, eu vou falhar aqui. E ok, quem faz, quem dá conta, gente, maravilhoso, mas a Andrea, eu sei que eu não dou conta. Então, neste momento da vida, eu fiz essa escolha, né? Então, o canal devagarzinho, tá indo no tempo de Deus. E tá tudo certo. Uhum. E eu acredito nisso, sabe? Eu tento, claro, como uma pessoa ansiosa, às vezes eu me policio, porque eu fico, puxa vida, tem tanta gente que cresce mais rápido. Mas aí, a minha filha, de 10 anos, porque essa geração de 10 anos sabe muito mais de YouTube do que eu, a minha filha fala assim, mamãe, tá tudo bem, se você tivesse um canal de Minecraft, você já tava com 1 milhão de inscritos, mas você não é um canal de Minecraft, você é um canal que fala de Deus e nem todo mundo quer ouvir de Deus. Então, puxa vida, precisou minha filha de 10 anos me dar essa raquetada para eu entender assim, eu tenho que ter paciência. Entendeu? E tudo bem, né? E a gente precisa compreender as etapas da nossa vida, as etapas do que a gente se dedica e compreender que está na mão de Deus. Eu acho que o verdadeiro cristão tem esse desafio, né, de confiar. Sim. Não é fácil confiar, né, Caio? Não é fácil. A gente tem que saber que o descanso é Cristo, né? E colocar a nossa vida nele, independente do que a gente está enxergando aqui, do que a gente quer. Por exemplo, eu como vivi muito tempo essa busca do vestibular ali para passar em medicina, era horrível. Será que nunca vai chegar esse dia? Será que... E outra coisa que eu também sempre pensava era sobre conquistar as coisas pessoais que eu quero, né? E talvez essa ideia da gente não descansar no Senhor faz com que a gente pule etapas de coisas que a gente não deveria pular, né? A gente começa a buscar por saídas que não deveria, a buscar por caminhos que parecem mais curtos naquele momento e mais fáceis, mas que só levam para o pior, na verdade. E todo caminho ele é válido para nos preparar, né? Por exemplo, se eu tivesse, de repente, começado esse trabalho antes, sei lá, quando eu estava no ensino médio, que foi quando eu comecei, que não tinha ninguém fazendo youtuber ainda, e nem ninguém era pago, inclusive, nesse tempo com o YouTube. Aí, se eu tivesse começado naquele tempo, será que eu estaria com a mente que eu tenho hoje, voltada para o Senhor, trabalhando para Ele, por Ele? Exato. Vivendo para a glória dele? Talvez eu tivesse perdido, como muita gente está aí, né? Então, é importante a gente entender... Eu creio assim, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Salmo 139 diz que Ele já escreveu todos os nossos dias. Então, não tem nada fora do lugar, não tem nada fora do seu tempo. Tá tudo acontecendo conforme Ele quer, ainda que pareça difícil e dolorido pra gente agora. Mas tá ali, tá tudo certo. O Senhor tá no controle, Ele nunca sai do controle, Ele não perde, a gente não surpreende Deus. Isso que é mais importante, né? Com certeza. Olha, uma coisa que me surpreende, eu acho muito bonito, assim, te ver falando com essa segurança, com esse amor, assim, a Deus. Porque, como eu te falei, né, a gente sempre tá vendo um outro lado teu. É muito, muito bacana ver. Glória a Deus por isso. Muito bacana ver
Porque também a gente, quando traz alguém aqui, a gente sempre tenta trazer pessoas que realmente têm uma busca de viver conforme a palavra, sabe? A gente tenta escapar das pessoas que são cristãos da porta da igreja para dentro. Isso é o que mais tem. Tem muito. E aí terminou ali a missa, terminou o culto, pisou do lado de fora, tá no mundo. Esse tipo de pessoa a gente tenta escapar aqui, sabe? Mas é muito comum também. Mais fácil, né, viver assim. Uma vida de renúncia não é para qualquer qualquer pessoa. um. É verdade. E aí, como eu estava te falando, super legal te ver esse lado teu, assim, conhecer. E eu fico curiosa para ver como que foi a tua infância. Já tinha essa influência da tua família cristã? Ou não era ninguém cristão? Foi uma busca tua? Como aconteceu? A minha família é toda assembleiana, o pessoal daquela senhorinha do coque, que faz louvor à tarde, assim, chama os netos para orarem e cantar, e se não fizer direito, fica de joelho no milho. Era assim que era com a minha bisavó, que fez assim com a minha avó, que fez com a minha mãe, e tentaram fazer com a gente da mesma forma. Então veio de uma geração inteira, sabe? Então a gente teve influência de pessoas que, de certa forma, tiveram vida de igreja, ainda que de uma forma que eu considero hoje em dia errada. Completamente religiosa e sem entendimento nenhum do que estava fazendo, né? Sem dar um culto racional ao Senhor. Era só por costume, usos e costumes do que tiveram como herança cultural, herança de igreja, herança familiar. Mas sim, tive essa influência de infância, e na minha infância, uma coisa que eu me lembro muito, que marcou até hoje, eram os momentos desses cultos à tarde, assim, na casa da minha avó. Todos os dias ela reunia todos os netos e os filhos pra gente cantar hinos da harpa cristã e ler um versículo ali. E tinha dias que era um saco aquilo. Mas eu sei que influenciou muito quem eu sou hoje em dia, né? Pensei que tu ia dizer que é lembrança de ficar ajoelhado no milho. Não, isso não aconteceu comigo, não. Na minha geração já não teve mais. Só apanhei mesmo de fio de ferro de passar roupa que eu cortei uma vez. Explodiu a tesoura que tava ligada na Vara de tomada. goiabeira. É só isso. Mas, assim, era basicamente essa a minha infância, né? Eu não tive... Depois de um tempo, assim, tanto contato com a igreja quando era criança, era mais essa coisa de ir em casa e domingo à noite para a igreja. Minha família nunca foi de servir ali, de ter rotina de igreja, sabe? Era uma coisa bem solta, muito, muito pessoal. Eu vejo que, assim, muito pessoal, mais do que em comunidade, que é o que eu acho que é o certo, estar em comunidade, né? E aí... Depois, na adolescência, eu não quis mais saber. Eu achava que acreditar em Deus era só ler a Bíblia e orar no meu quarto, fazendo um monte de besteira e orando no final da noite. E aí... Muito comum na adolescência. Muito comum. A gente não sabe de nada, acha que sabe de tudo. E aí, chegou na fase adulta, eu, de fato, me converti. Acho que eu tinha 20 anos. Foi em 2015, se eu não me engano. E aí, ali que as coisas realmente mudaram, sabe? Eu não lembro se eu tinha 20 anos, mas foi em 2015. Acho que eu tinha 22, por aí. Tivestes um motivo especial para a tua conversão? A gente, que a gente começa a ver que é muito comum, todo mundo que vem aqui, a gente fala assim, ou a nossa conversão é pelo amor ou pela dor, né? Isso é comum se falar, né? Mas assim, com o entendimento que eu tenho hoje, teológico, eu não vejo muito que... Isso tem a ver, tem. Porque Deus usa a ferramenta que quiser para chamar a gente. Sim. Só que acho que independente da ferramenta que ele usasse, no meu caso posso dizer que foi pela dor, mas eu creio que é ele que chama cada um, sabe? Não é, eu não creio que a gente aceita Jesus, por exemplo. Quem é a gente para aceitar Deus? Sim. Somos pó aqui nesse universo. Então, ele me chamou, foi sim no momento que eu não estava muito bem, não. Foi aquele tempo de vestibular, de dúvida se eu ia passar de novo, se eu ia passar mais um ano em cursinho, de feridas emocionais, assim, muito grandes. E graças a ele me chamou no momento que deu para ver que, bom, não tenho para onde fugir, né? Para onde que eu vou? Só tenho a ele para encontrar. E aí
foi num momento como esses, assim, que eu fui atrás. Fazendo tudo errado ainda, mas fui. Mas sabe que é legal a gente compartilhar essas coisas assim, que fazem parte do nosso testemunho de vida. Porque imagina o tanto de gente que tem por aí vivendo a mesma coisa, né? Aí a gente precisa falar sobre essas nossas dificuldades, sobre o que foi a nossa vergonha, né? Para que ela vire ali um antídoto para alguém, né? Sim, o que eu vejo que é muito comum e que talvez tenha feito essa virada de chave na minha vida é que quando a maioria das pessoas comete algum erro que considera grave demais para Deus, sendo que Deus olha assim, que isso? Sou Deus, cara. Nada me surpreende mais. Então, as pessoas caindo em erros, por exemplo, na vida delas, elas acham que se afastar de Deus, correr da igreja, correr do secreto, correr dos pés do Senhor é a solução, porque está envergonhado, porque errou, porque não quer ter perdão. Isso é a maior mentira que existe. Uma mentira satânica, inclusive, para a gente se afastar mais do Senhor. O certo é a gente fazer nesses momentos em que a gente se encontra já no fundo do poço, por exemplo, perdido. Não só nesse momento, né? No momento de alegria também. Mas se chegar nesse ponto de errar e tudo, se chegar a Ele. Porque Ele é o único que é capaz de nos limpar do que a gente fez, do que a gente é, dos nossos erros. Para sempre a gente vai pecar, somos pecadores miseráveis, mas até o último dia. Até o último dia a gente vai ver esse processo de santificação até morrer, mas até lá o Senhor é o único que é capaz de nos limpar, de nos perdoar de verdade, de esquecer o que a gente fez e seguir nos chamando de filho, apesar dos nossos erros. Apesar de nós. Então, e aí, nesse tempo, talvez esse entendimento foi o que me fez, cara, eu tô todo errado aqui, mas não tem pra onde ir, só pra Ele. Eu lembro que no tempo, eu dei voz pra um primo meu, 6 anos mais novo que eu, na época, acho que ele tinha 16 anos, um adolescente, fui ouvir um adolescente, que se fosse qualquer outro adulto, talvez falasse, não, o cara não sabe de nada, é um adolescente. Mas Deus usou muito ele pra me chamar pra ir pra igreja de novo. Eu lembro que o primeiro culto que ele me convidou, eu não fui, deu algum problema, ele disse assim, cara, Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas, sabia que tu ia faltar, mas vai no próximo. E palavras como essa, sabe? De lembrar que Deus está no controle de tudo, de que Ele é o único nas nossas vidas, é o que faz a gente ter a certeza de que tem que buscar Ele e acabou. Sim. E isso faz muita diferença, por exemplo, no nosso cotidiano, né? O que Ele fez não foi nada mais do que o nosso papel de cristão, de estar falando de Deus, estar falando de Cristo para o outro, né? No dia a dia. Eu também falo muito assim, a gente fala muito de tudo. A gente fala muito de política, a gente fala muito de futebol, a gente fala muito do BBB e fala pouco de Deus. É isso mesmo. É um desafio pra gente, assim, enquanto cristão. Puxa, não sei entre os teus amigos, assim, mas tá todo mundo ali no happy hour, tu vai falar de Deus, as pessoas já olham mesmo. Antigamente era muito comum isso na minha vida. Hoje, graças a Deus, estou rodeado de gente que só fala dele agora. Exato. As nossas conversas são essas, a gente adora estudar junto. E uma coisa que o meu pastor, por exemplo, sempre fala, que é tudo a ver com o que tu tá falando, é que as pessoas, na hora de falar das coisas que gostam, chega, os olhos brilham, né? Falam e até incentivam e convencem os outros a gostarem das mesmas coisas. Isso. E por que quando é de Cristo a gente não consegue ser da mesma forma? Exato. Sendo que foi Ele que fez alguma coisa por nós, não aquele atleta que a gente curte, não aquele músico daquela banda, né? Aí ele costuma dizer isso principalmente quando vê gente desanimada. Cara, a gente não tem o menor motivo para estar desanimado. Se a gente parar para pensar no lugar que a gente realmente merecia estar hoje em dia, e não tá porque Deus teve misericórdia, por que andar desanimado, então, nessa vida, né? Então, falar de Cristo tem que ser a nossa maior alegria aqui, porque gostar tanto de falar disso quanto gosta de falar de uma música, de uma banda, de um esporte. É muito legal. Tu pode ver, assim, até tô com uma blusa hoje que é isso, né? Fale com Deus, mas fale sobre Deus também. É muito importante que a gente construa esse hábito, porque às vezes tem uma pessoa sorrindo perto da gente, mas que por dentro essa pessoa está destruída, morrendo, né? E está sorrindo, está se esforçando para parecer que está bem. E quando você começa a falar de Deus, talvez você seja a única porta de salvação que ela vai encontrar, porque é através de você que ela vai encontrar Deus, né? Então a gente precisa falar de Deus no nosso dia a dia.
E é muito comum, assim, nós não somos o tempo inteiro felizes, nós não somos o tempo inteiro entusiasmados. Não, até o cristão tem tanto desafio, né, Caio? A gente passa por dias bons, dias ruins, dias mais ou menos. Mas aí eu me lembro sempre que eu ouvi essa história, assim, eu não sei mais quem foi que falou, mas que perguntaram assim para essa pessoa, né? Perguntaram assim: como você tá? Aí a pessoa respondeu: melhor do que mereço. Uhum. Então hoje em dia eu falo isso também. Uhum. Falo melhor do que mereço. É isso mesmo. Eu não sei se vocês ouviram esse barulho, foi o Ciro que derrubou ali o negócio. Aqui é assim, tá, gente? Então, ele é de casa. Eu vou até chamar o Ciro um dia para aparecer aqui na frente. Parece Deixa agora, ele. Ciro. Vem, Ciro. O Ciro que tá mandando hoje aqui no episódio. Eu sempre falo do Rafa, mas hoje é o Ciro. Então, e aí eu sempre falo, e eu comecei a adotar isso. De dizer assim, como você tá? Tô melhor do que eu mereço. Porque nós não somos nada. Nada. Deus dá tanto pra gente, né, Caio? Aí tudo bem, às vezes a gente não tá legal. Também temos que chorar as nossas tristezas. Mas aí a gente precisa também lembrar. Tem a tristeza, mas aonde que tem que estar a nossa alegria? Aonde que tem que estar a nossa força? Sim, né? A gente precisa lembrar disso. Passastes por algum momento assim mais difícil, mais de fraqueza mesmo? Acho que todo dia. Isso é bem comum, inclusive, porque hoje em dia a gente enfrenta desafios que eu não sei se tu te sente assim, mas eu me sinto muito assim. Caramba, eu tô tentando fazer o certo e eu tô sendo errada? As pessoas comum, nos julgam né? como errado, né? Se você é honesto, você tá errado. Sim, isso é muito Se comum. você é justo, você tá errado. Isso me entristece um pouco. É uma na coisa verdade, Na verdade, isso não devia te entristecer, sabia? Isso devia te então deixar me fala, vai, porque eu tô aqui tendo É porque todo dia eu penso nisso. a Bíblia vai dizer assim, abençoados, bem-aventurados, felizes são os que são perseguidos. É verdade. Só que essa perseguição, a gente tem que ver que motivo de perseguição que a gente está sendo perseguido. Uhum. Tu tá sendo perseguido porque fez alguma coisa de errado? É uma coisa. Tu tá sendo perseguido porque seguiu um bom caminho, porque tá falando de Cristo, porque tá sendo verdadeira, porque tá fazendo o certo quando todo mundo tá fazendo errado. Então seja feliz por isso. Uhum. É isso que a palavra nos recomenda. Felizes são os que são perseguidos. É verdade. Nos lembra quando O próprio Cristo foi perseguido por isso. Cristo foi perseguido. Quando os apóstolos estavam presos. Sim, a gente tem a oportunidade de estar sofrendo uma dor que ele sofreu e a gente pode, de certa forma, fazer parte disso, né? Se a gente parar para pensar, tudo bem, cada um tem suas dores particulares, elas são importantes para nós, mas se a gente parar para pensar nos que vieram antes da gente, eles sofreram coisas muito piores, né? A gente tem estudado lá na igreja de gente que foi decapitada, os apóstolos, por exemplo, gente que morreu sendo partido ao meio, queimado, frito numa frigideira gigante. Isso. Então, a gente tem mais motivo para se alegrar do que ficar pensando nas coisas negativas que nos acontecem. Mas isso é bem explicado até pela neurociência, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, na nossa evolução como seres humanos, no tempo das cavernas, por exemplo, as más notícias, fofoca, tudo de ruim assim, era uma forma de sobrevivência para as pessoas, porque não existia outra forma de comunicação senão conversar. E era algo que realmente a gente tinha que pensar em vida ou morte, né? O cara ia sair, tinha de repente um animal perigoso lá fora. Então a má notícia era importante para criar esse negócio de ficar atento. Sim. Só que infelizmente hoje a gente não precisa mais tanto, mas é forte, né? Que fica. Forte, tipo assim, eu recebo um monte de comentário positivo. Aí quando eu vejo um ruim, acaba com o meu dia aqui. Sim, mas é intrínseco com a gente tem que colocar no Senhor nossa fé e seguir, né? E aí, sobre o que tu perguntou de se eu passei alguma coisa difícil, isso, né? Eu tive depressão por 15 anos, não sabia que eu tinha, até que eu fui diagnosticado, mas hoje em dia, aliás, no início desse ano eu recebi alta da doença, só que é uma coisa até importante de falar, que as pessoas quando têm depressão e de repente
se veem fora desse problema, elas passam a se descuidar da própria vida, sabe? Deixam de manter suas rotinas antidepressivas, de manter o que precisava ser mantido para não voltar. E eu fiz isso. Então, eu tive que voltar, inclusive, pelo tratamento agora. Acha que já tá bom, né? Eu sei como acho que tá bom. Só que, graças a Deus, tô me recuperando de novo, né? Então a gente precisa estar sempre atento para esse tipo de coisa, vigilante sobre tudo que acontece. Eu passei por isso na época da pandemia também. A depressão foi bastante forte, porque eu tive uns desafios muito fortes na mesma época, assim. E também passei pela recaída, porque a gente acha que já tá bem e relaxa, né? E daí, quando vê, não tá. Não e tá, retorna. Não. E, inclusive, esse teu testemunho é legal falar aqui, porque a gente sempre recebe, as pessoas são indicações, né? E o Caio foi uma indicação. Eita! Foi uma indicação de uma das pessoas que assistem a gente. Foi legal. Foi, vou te passar a mensagem dela depois, da Tati. Tati hoje está morando no Rio e ela mandou mensagem pra gente. Eu vou te encaminhar para tu ver. Bem legal. Obrigado, Tati. Que viu o teu Instagram Passo e Pix. Recomendou. Passo o Pix. E aí, assim, e eu acho que por conta desse teu testemunho, assim, é muito legal que a gente precisa realmente falar sobre isso. E especialmente a depressão. Tu tivestes isso, eu também já passei por isso e tantas outras pessoas passam. Também tem muita gente que acha que não precisa buscar ajuda médica. Ou tem gente que fala, isso é falta de Deus. Eu já ouvi de tudo, viu? Já ouvi de tudo. O que tu pode falar sobre isso? A gente tem que entender que depressão é uma doença. E quando tu trata algo como doença, existem multifatores que podem causar isso, em primeiro lugar, né? Se existem multifatores, a gente não pode descartar que não é falta de Deus, em primeiro lugar. Isso pode ser um dos fatores? Pode ser mesmo. Mas a maioria eu acho que não é, né? Não sei se a maioria, mas eu posso dizer que no meu caso não foi, de muita gente que eu conheço. Se a gente está tratando de uma doença, a gente tem que pensar que existem problemas fisiológicos acontecendo como qualquer outra doença, e assim como qualquer outra doença necessita de investigação e tratamento para que seja curado. Então, como eu disse, é uma doença que é multifatorial. E é importante saber disso, porque pode ser algo químico acontecendo dentro de ti, algum desregulamento hormonal, pode ser por causa do ambiente que você vive, com as pessoas que estão ao teu redor que te levam a ter os piores pensamentos possíveis, e isso, agindo com persistência, pode te levar à doença. Pode ser um acontecimento importante acontecendo na tua vida, como a perda de alguém, como algo que tenha sido muito traumático de repente. Então, a alimentação também é um fator que pode causar uma alimentação ruim, desregrada, falta de sono. Então, são diversas coisas que podem causar a depressão do nosso sistema em geral, né? E isso é preciso ter investigação. Se tem um monte de gente que estudou pra caramba, que se formou, que é doutor nas suas áreas e está dizendo que isso é uma doença, quem é o cara que vai dizer que não é? E que usam seus talentos para isso, assim como Deus nos deu esse talento, deu para eles também. A gente não pode ignorar isso de forma alguma. E assim, eu creio que Deus usa os recursos que ele permite para a gente se curar também, né? O Senhor, ele oferece sabedoria para as pessoas, entendimento, estudo, para que elas possam descobrir formas de passar por cima de doenças. Por exemplo, na Bíblia tem uma passagem lá que Paulo fala para Timóteo para ele tomar vinho porque ele estava com dor de estômago. Então, existem recursos que estão aqui para a gente utilizar. Né? Porque tem gente que fica falando, não, só tem que orar que vai passar. Também não é isso. Assim. Deus deixou recursos para que a gente utilizasse para passar por cima dos nossos problemas, né? Então, até a depressão necessita de recursos para isso. Não somente a oração, ela é uma chave. Eu não descarto nem um pouco isso, porque foi... O poder da oração já cientificamente comprovado sem hoje. a menor dúvida. Tá ali, te reconecta até de forma interna contigo, com o Senhor. Tu te sente bem naquele momento, obviamente. O Senhor derrama a cura em nós. Mas aí os recursos que ele deixou também, como
medicamento, tratamento, prática de atividade física, alimento certo, tudo tá ali, a gente tem que utilizar também, não tem que ser burrão não, que nem muita gente quer ser. Tu tá fazendo atividade física? Eu tô fazendo, tem até personal trainer agora. Olha aí. Eu não tô enrolando. Não, tem que fazer, eu vou fazer. Caio, por que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Porque não tem como viver sem crer. Não faz sentido uma vida sem crer. Qual é a diferença? Cara, vai viver com nada? Vai viver pro nada? Tem vai viver gente sem que, propósito? né, tem os ateus, né, que... Mas pra mim não faz sentido nenhum, né? Tem até uma piada falando assim que... tá falando assim, ó, céu e inferno. Aí, ateu não crê, no céu e no inferno, quando morrer vai pro nada. Mas se os cristãos estiverem certos, vai pros dois lugares. Mas não pensando só por isso, né? Cara, tudo que eu vivi na minha vida me leva a que existe um Deus que tá cuidando de tudo, né? Que existe um Deus que zela pelos seus filhos e que os ama, independente das circunstâncias dessa vida. Então, eu não me vejo sem crer alguma coisa ali. Aconteceram muitos milagres já que não tem como ter sido coincidência, não tem como ter sido só um fator aleatório aí da vida, sei lá. Olha, tu sabes que eu tenho um amigo que é ateu e eu falo pra ele que ele é ateu porque ele fica muito confortável, que ele sabe que eu tô orando por ele, entendeu? Eu acho que isso é um grande egoísmo, na verdade, da vida. Eu penso, na verdade, eu acho que ele... Eu acho, desconfio que ele nem é ateu de verdade. Eu acho que ele é à toa, sabe? À toa, assim, só quer brigar só com quer desculpa pra estar... Não, mas é o que mais tem. E aí eu quero te fazer também uma outra provocação que a gente faz aqui no programa. Também. Deus existe e eu posso provar. Eu posso provar se Deus existe? Deus existe e eu posso provar. Eu não posso provar. Mas eu prefiro crer. Eu tô tão convencido disso que vai ter uma vida depois daqui que eu acho que vale a pena viver por isso. Mas eu não posso provar. Assim como eu não posso provar que ele não existe. Essa é a chave, né? Não tem a resposta certa para isso. Não tem. Mas a própria palavra diz isso, né? Sobre essa convicção. Eu estou tão convicto nessa mensagem, nessa verdade, de que eu estou disposto a morrer por isso. Independente dos amigos que eu vou perder, dos familiares que eu vou perder, das coisas que eu vou ter que abrir mão, não importa. Para mim vale muito a pena. É uma vida muito mais cheia do que a vida vazia que eu vivia antes, que era só para mim. Que quando chegava no final do meu dia, deitava a cabeça no travesseiro, eu falava, cara, pra que eu tô vivo? Não faz sentido nenhum isso daqui. Caio, e tu és tão jovem, o que tu recomendarias para aquelas pessoas assim que estão sentindo esse vazio e que não sabem aonde começar a buscar uma solução? Cara, é uma pergunta difícil. E perguntas difíceis são legais. É clichê a minha resposta, né? E talvez ela não incentive ninguém a buscar a Deus, porque fala, vai buscar a Deus, vai orar, vai para uma igreja. Às vezes a pessoa está tão ferida que ela não quer nem pisar ali, acha que é tudo enganação. Mas dar uma chance, sabe, para essa possibilidade. E de forma muito racional mesmo, sem pensar no emocional, sem pensar no que você pode ganhar materialmente com isso. Sim. Por quê? Tem gente que vai pra igreja porque quer ganhar um carro, tem gente que vai pra igreja porque quer passar uma tristeza do coração. Perdão. Mas buscar, sabe, com a verdade mesmo, de estudar isso daqui, esse livro aqui, e tentar ver o sentido nas coisas. Tem um autor chamado Augusto Cury, que ele era um ateu, ele começou a escrever, talvez para tentar provar, se eu não me engano, para tentar provar a inexistência de Cristo, e acabou convencido de que ele existe, né? Então, não para buscar ser convencido, mas pelo menos que você quer ser contra alguma coisa, busca conhecer o que você está sendo contra. E talvez o Senhor te convença ali de que ele exista, né? Eu sempre falo que quem convence é o Espírito Santo. Sim, a gente não tem A gente, no máximo, dá ali uma fagulhazinha, uma cutucada na pessoa, né? E às vezes tem gente que tá em situações que quer crer, mas não consegue. Eu acho que existe uma verdade que é o meio, quase 100% das vezes vai vencer a gente. O meio que a gente tá.
talvez você se meter com pessoas que creem, pessoas que professam da fé que você acredita ou quer acreditar, te ajudem a tirar as dúvidas sobre o que você tem vivido, te ajudem a falar a mesma língua dessas pessoas, a entender da mesma forma, né? Hoje essas coisas que tu tá me falando aí, dessa segurança toda, eu dou glória a Deus por isso, porque eu tenho vivido num meio assim, de pessoas que amam tanto a Ele que só falam disso. E não é chato. Na verdade, a mente explode assim toda vez. Caraca, é isso, cara, é isso, aquilo. Exato. É isso mesmo. Eu vivo também, graças a Deus, assim, comecei a buscar realmente esses novos ambientes, porque como jornalista, acho que tu deves saber que 90%, né, é alternativo. E eu não sou. Então, e esse ambiente acaba sendo um ambiente que é muito diferente do que eu penso. E eu comecei a achar, eu preciso buscar aonde faz sentido para mim. E é o outro ambiente, né? Isso, hoje em dia, me dá muita segurança. Mas ainda assim, de vez em quando, a gente acaba ouvindo, né, sendo questionado. E por isso que eu te digo que eu fico um pouco triste, porque todo dia essa mesma ladainha, sabe? Não, deixa pra lá. Mas aí Bem, uma hora eu oro para que o Espírito Santo toque cada uma dessas pessoas também. É o que eu posso fazer, porque convencer, não sou eu que vou convencer, de jeito nenhum, né? Caio, começando a encerrar, eu queria saber se tu tens mais algum recado pra gente, que tu gostarias de deixar, assim, uma mensagem para as pessoas que conhecem o teu lado super engraçado, descolado, mas que hoje estão conhecendo um outro lado teu. Eu acho que é a base da nossa conversa toda, de que a gente não pode crer numa mensagem e viver ela só para nós, sabe? Uhum. Se a gente é cristão, a gente deve espalhar essa notícia para onde a gente for. Porque se Ele é realmente nosso Senhor e Salvador, isso deveria ser o maior motivo de alegria para nossas vidas, né? Independente de ambiente, a gente como cristão é o tipo de pessoa que deveria ser o esteio positivo dos lugares que a gente vai. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que moldar o ambiente dos lugares que a gente vai. Se existem certas conversas, a gente vai incomodar essas pessoas mesmo para que pare. Porque a gente está ali, olha, o crente está ali, o cristão está ali, né? Para que deixem de falar de bobagens que estão falando, e tem que ser assim mesmo. A gente tem que andar por onde a gente for com essa mensagem viva dentro de nós. Isso é algo que eu tenho tentado viver, e isso, obviamente, vai criar barreiras para muitos locais. Só que, ao mesmo tempo que cria essas barreiras, esses muros, e afasta pessoas, vai trazer gente que vai gostar de ouvir essa mensagem, que vai precisar ouvir essa mensagem, que vai ser transformado por essa mensagem. Exato. E como tu falaste inicialmente, às vezes a gente vai ser o único contato dessa pessoa com a mensagem de Cristo, com a Bíblia, de repente. A nossa vida vai ser a única Bíblia que essa pessoa vai ler, o nosso testemunho, a forma que a gente fala e se comporta, que a gente se veste, né? Então isso precisa ser vivo em nós, na nossa caminhada, para que essa mensagem atinja o máximo de pessoas possíveis, no mínimo pelos nossos comportamentos. Então a minha mensagem é essa: não tenham vergonha do Deus que vocês servem. Sigam e falem abertamente na mudança que Ele fez nas suas vidas, né? É isso. Então aproveita, fala das tuas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra. @tradutor paraense em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Kawaii. Eu não ponho muito vídeo lá no Kawaii, mas... Tu tá em tudo isso, Tô menino. Em tudo isso. Tô mais ou menos em tudo isso. Tô mais no Instagram. Tem até um cara que criou um Kawaii lá, tá botando meus vídeos, ele continua botando, já pedi pra não botar, denuncio, mas não acontece nada. Pronto. Mas enfim, espero que ele não esteja ganhando dinheiro com o trabalho. E é isso, essas são as minhas redes sociais. Também tem as minhas redes sociais que não são do meu trabalho de humor, né, que é @CaioAriel_, ou Caio Ariel no YouTube também, que é meu canal de metal cristão, de música pesada ali, que eu faço versões de louvores que eu gosto, com amigos, ou estão sozinho, fazendo arranjos diferentes com música pesada, que é um estilo de música que eu escuto. Legal, vou ouvir. É isso aí. Caio, me dê aqui sua mão, porque aqui no CristoCast a gente agradece assim.
querendo passar energia positiva para o outro, energia de Cristo, pedindo que Deus te abençoe muito. Amém, você também. Pedindo que você cada vez sirva mais a Ele, que você receba realmente a energia do Espírito Santo junto todos os dias na sua vida, para que você se fortaleça cada vez mais e continue servindo a Deus com essa tua alegria, que é bonita de ver. Amém. Obrigado. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe também você, sua equipe, seu programa. Que ele cresça cada vez mais e atinja mais pessoas. Em nome de Jesus. Muito obrigada, viu? E você que ficou até agora com a gente, acompanhando essa conversa, eu espero que Deus tenha ali aquecido, colocado uma brasinha no teu coração, com as mensagens, com o que a gente falou aqui. Eu te peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, é muito importante para que a gente comece a crescer um pouquinho mais. Compartilha a mensagem, compartilha esse episódio para que você também seja canal de bênção na vida de alguém. Você precisa, a gente falou o tempo inteiro aqui, fale de Deus você também. Então faça essa parte, você acha que é pouco? Não é não. Você vai estar levando uma palavra para alguém que de repente está precisando muito. Você vai ser bênção na vida dessa pessoa também. Então, escreve aqui nos comentários qual foi a parte que você gostou, que tocou mais forte o teu coração. Eu estou muito agradecida ao Caio aqui pela presença e muito agradecida por você estar aí do outro lado. Se inscreve, curte, compartilha. Eu espero, como sempre, que Deus esteja presente na sua vida. E como sempre, você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.